Pronto. Olá pessoas, sejam bem-vindos mais uma vez a este canal, né? Espero que todos vocês consigam não só visualizar, mas entender as mensagens, as explicações e esclarecimentos. E com certeza, todos nós somos leigos e necessitamos muito de aprender um com o outro. E assim sucessivamente. O grande aprende com o pequeno aprende com o grande, correto? Então vamos nos espelhar ao que o outro nos proporciona e nos ensina de melhor para o nosso viver, para a nossa plena evolução. Lembrando que somos seres humanos ainda engateando, né? E todos nós temos muito que aprender, né? Então vamos procurar observar, entender, ter ouvidos de ouvir e depois ter a nossa visão do que nós vimos, do que nós ouvimos, o que aprendemos, para que possamos servir de ferramentas ao mundo lá fora, né? Ou seja, nós vivemos num mundo muito conturbado, né? Com muitos tipos de terrores, digamos assim. Uma hora a natureza, né, que anda muito conturbada por culpa de quem? De nós seres humanos, né? Mas, porém, por outro lado, nós sabemos que vivenciamos um campo de amor também, que nos auxilia a ter o nosso pleno engajamento, de aproveitamento oportuno desta vida, né? Então não estamos aqui para julgar, e sim para aprender e colocar em prática o maior legado do nosso Mestre Jesus. E como um todo, nós estamos aqui nesse momento justamente para buscar em outras fontes, com outros conceitos, independente da religião que nós vivenciamos, né, a filosofia de vida. Todos nós passamos por certos crivos, né, certas provas e expiações, e nós necessitamos muito de um esclarecimento. Muitas vezes nós costumamos a reclamar, nos questionar, perguntar para o outro por que nós sofremos. Porque tudo isso acontece comigo. Parece que só eu tenho esse canal aberto para que tudo que não é viável me aconteça. Mas você já parou para refletir, para olhar para dentro de si e procurar entender o que você fez, não só nesta vida, de bom, de certo, de errado, de menos favorável, que isso também projeta coisas de vidas pretéritas. Então, nos serve não só de um alerta, como também de uma preparação, para que nós possamos futuramente, ou seja, desde já, fazer um apanhado de tudo que nós fizemos nesta vida desde o berço. Nós, com certeza, antes de nascermos, antes de reencarnarmos, né, nós passamos por um processo, né, de aprendizado, de tratamento, né, no lugar chamado hospital escola, né? Muito para alguns que estão me ouvindo, que conhecem um pouco da minha história, sabem um pouco desse hospital escola. E no campo espiritual, nós passamos por esse processo e, ao nos preparar um pouco mais, nós chegamos a ter várias escolhas sobre as nossas provas e as nossas expiações. Provas e expiações, mas que provas, que expiações, né? Aí vem esses questionamentos
e os esclarecimentos. As provas é justamente as quais nós escolhemos para passar nesta vida, com a família, entre amigos, no trabalho, né? Bem sofrer, mal sofrer e tantos outros momentos e acontecimentos. E as expiações são nada mais, nada menos que um tipo de prova, digamos assim, para esclarecer um pouco melhor, um pouco de situações que nós temos que passar, né? Sem hesitar, sem nos questionar. Isso quer dizer que essas expiações é justamente para nos favorecer, para favorecer o nosso espírito e sermos avaliados para ver como que nós vamos sair em determinadas situações. Aí vem o bem sofrer, o mal sofrer. Quem de nós, nesta vida, aceitamos tudo o que acontece conosco? Quem de nós, nesta vida, aceita tudo sem hesitar, sem questionar, sem reclamar? Uma hora estamos de bem com a vida, esquecemos de agradecer. Outra hora estamos enclausurados com os nossos familiares, nossos relacionamentos, amigos, no campo de trabalho e ficamos com aquela dúvida: o que eu fiz, meu Deus, para eu merecer tanto? Por que isso acontece só comigo? Só que em momentos, pelo menos, já que dizem que a felicidade não existe, o que existe são apenas momentos felizes, nós ficamos a nos questionar: o que seria da felicidade se não houvessem momentos felizes? Por que nós só damos abertura àquilo que é menos favorável ao nosso espírito, à nossa evolução? Porque os benefícios que nós adquirimos, que nós conseguimos, nós não agradecemos a Deus. Mas não, nós com a nossa inércia, postura de achar que tudo que nos acontece de ruim não é culpa nossa, é culpa do outro, é culpa do espírito, e começamos a culpar a quem? A Deus, da nossa má fé, a nossa má estrela, a nossa falta de sorte. Quem de nós já chegamos a parar e olhar para dentro de nós, olhar para a nossa postura moral e nos perguntar: o que eu tenho que fazer para me melhorar? O que eu devo fazer para que o outro melhore? O que é necessário para que o mundo melhore? É fácil? Tudo isso partindo justamente de nós, do nosso eu, da nossa evolução, da nossa postura, do nosso livre-arbítrio que todos nós temos, esse livre-arbítrio, né? Ou seja, a nossa liberdade de escolha, a nossa liberdade de expressão, né? Isso é muito importante. Então, vamos procurar entender um pouco mais sobre os porquês da vida, como já nos diz no livro do Leon Denis. Nós muitas vezes esquecemos de fazer esse questionamento para nós mesmos. No que eu posso melhorar? O que eu fiz? Primeiramente, nós temos que nos olhar no espelho, olhar para dentro de nós, dos nossos olhos espirituais e nos perguntar para esse espelho: onde que eu errei? Onde que eu devo melhorar? E pararmos de querer culpar o outro, achar que a culpa é do outro, que é de um familiar, que é de um amigo,
o que é do espírito e onde fica o nosso eu, a nossa moral, a nossa reputação, o nosso livre-arbítrio. Vamos lá, vamos pensar um pouco mais, independente da sua crença, da sua religião, da sua filosofia. Será que nós, principalmente nessa época de tantas tribulações, nós não somos capazes de fazer uma observação, não só no outro, como já foi dito, dentro de nós, olhar a nossa jornada evolutiva desde o berço até o momento em que nós lembramos da nossa existência, parar para pensar o que eu fiz para contribuir nesta vida, o que eu fiz para contribuir com a minha evolução, o que eu fiz para contribuir com a Mãe Natureza, o que eu tenho feito de bom para com o outro, o que eu preciso fazer. Nessa época, a gente deve sim se ligar no eu, né? Esquecer o orgulho, o egoísmo. Algumas vezes eu tenho comentado, a gente se liga muito no egoísmo, que nós somos egoístas, né? Mas vamos olhar um pouco para dentro de nós. Será que nós, ao invés de perdoar, ao invés de nos preocuparmos com o outro, com a situação do outro, ao invés de nós agradecermos a Deus, ao invés de nós insistentemente, ao invés nos reclamar, vamos procurar aceitar. Tem um ditado que diz: aceita que dói menos, apesar das críticas que algumas se tornam construtivas. Olhe dentro dos seus olhe para dentro de você. Hoje eu estou estupidamente ignorante, eu estou daquele jeito, eu não suporto determinadas coisas. E quem é obrigado a aceitar você? Se você mesmo não aceita a sua condição, não aceita a sua verdadeira postura. Porque você se encontra impossibilitado de não aceitar as normas e diretrizes de sua sala de aula, do seu trabalho, do seu berço familiar. Porque você insistentemente, você não aceita as provas que você mesmo, antes de nascer, antes de reencarnar, você escolheu. Não, mas ignorantemente você prefere fazer a história do macaquinho, fechar os olhos, tapar os ouvidos e calar. Meus amigos, nós estamos aqui para aprender um com o outro. É necessária muita vigilância, muito orar e vigiar. Nós muitas vezes, ao invés de encararmos a realidade, ou seja, as nossas provas e expiações, o que fazemos? Procuramos uma maneira mais fácil, eliminando assim a nossa vida. Aí, futuramente, quando tivermos uma nova vida, uma nova reencarnação, quando tivermos e se tivermos, imaginem a situação. Vai ficar aquele verdadeiro bolo e rolo no meio de campo. A situação vai se agravando, você nem trata do seu lado
do ego, nem do espiritual, vai acumulando rancores, ódio, mágoa, presságios de maus sentimentos e pensamentos, que são coisas que nós temos que trabalhar em nós. Vamos buscar novas fontes, irmãos. Vamos procurar nos unir, porque a vida nos é curta. Ao mesmo tempo, ela se torna muito longa. Imaginem Jesus, quando no campo terra viveu apenas 33 anos. E nós muitas vezes vivemos 40, 50, até 180 anos, como já tivemos prova disso. Nós achamos que não é o suficiente para fazermos a nossa vigília, a nossa labuta espiritual, a nossa asepsia mental, independente da nossa religião, seita, crença e filosofia. Vamos procurar refletir, vamos olhar para dentro de nós, vamos buscar alguém que se assemelha, que reflita um bom aprendizado. Vamos buscar no irmão que se encontra num estado mais elevado. Aliás, quantos casos nós já não vimos aí de crianças índigo, mesmo assim deformadas fisicamente, mas que têm um intelecto melhor do que nós, que vivemos num corpo magnífico, digamos assim. Quantos pensadores têm suas deformidades físicas, mas têm um intelecto melhor que muitos universitários, com todo respeito? Quantos irmãos que vivem no mundo do semi-alfabetismo, ou até mesmo analfabetos, mas têm uma crença tão plena que aceita as suas provas e suas expiações. Ou seja, não se reclamam e ainda procuram agradecer a Deus e a Jesus e a nossa Mãe Maria Santíssima pela oportunidade. Então, caríssimos, reflitam sobre isso, sobre as nossas provas e expiações. Vamos parar de reclamar. Vamos procurar aproveitar a oportunidade e fazer tudo o que for de bom e melhor, sem deixar nada a desejar. Primeiro, olho para dentro de mim, reflito, pego o que há de melhor, de moral e coloco em prática, sem esquecer que a nossa conduta moral, a nossa saúde física e espiritual depende muito de cada um de nós. Espero que você tenha gostado desse pequeno acervo, digamos assim, dessas pequenas orientações, que não é aula. Estou aprendendo e tentando colocar em prática, não só de palavras, mas no mundo vivenciado. Até lá, um grande abraço a todos. Curtam esse canal, dê um like e, se possível, dê a sua sugestão do que pode ser melhorado, um tema escolhido. E até lá, ok? Bye! Um grande abraço a todos.